Seja claro e simples ao se comunicar. Vá direto ao assunto principal, seja objetivo, sem rodeios. Isso vale numa conversa com um colega na empresa ou numa grande reunião de trabalho. Objetividade é tudo. É o tema da nossa coluna Talento em Pauta com o consultor Bennett Entchev. Olá, Bennett, bom dia. Olá, bom dia. É como diria Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que não se comunica, se estrumbica mesmo. É verdade mesmo. Infelizmente, a comunicação é um dos graves problemas que a maioria das empresas se confrontam com isso. Por maior que seja a empresa, por mais que ela invista nisso, isso depende muito da atitude individual. Então, você pode ter um chefe, vamos dizer, como eu tive um chefe, que era absolutamente conciso, ia direto ao assunto, mas falava tão pouco que, obviamente, eu não conseguia entender. Então, ele dizia assim, me traga um relatório X às 4. Mas não dizia se era do mês, se era do ano passado, dos últimos 3 anos, ou se era do futuro. Quer dizer, obviamente, eu ficava totalmente perdido nisso. Tive um outro chefe, numa outra ocasião também, que fez o seguinte, ele era tão prolixo, que para dizer a mesma coisa, que era um relatório X, ele falava mais 3 minutos antes para dizer como foi feito o relatório, para que precisa, quem lê e tudo mais. Quer dizer, era quase um romance. Tanto uma quanto a outra situação, elas são altamente prejudiciais. Até porque quem se comunica precisa estar preocupado com quem recebe a mensagem. E eu não vou esquecer nunca um exemplo que aconteceu comigo mesmo quando eu era bem jovem, né? Eu tinha 14 anos, era office boy de uma empresa. E a secretária do presidente chegou para mim com um cartãozinho, que obviamente tinha o nome Condessa, não sei das quantas, o endereço, e disse, por favor, entregar esse cartão e passe na floricultura que as flores estão compradas. Eu ouvi a metade do que ela disse. E obviamente fui levar e deixei só o cartão. Não levei as flores. Eu não sei como não fui despedido. Mas, obviamente, quem se comunica com alguém precisa saber se efetivamente o outro entendeu o que ele quis dizer. Esse cheque precisa ser feito. Então, se você... Existe um outro complicador que é o e-mail, não é? Você não está vendo, muitas vezes, a feição da pessoa, que também faz parte da nossa comunicação. E aí, tem gente sendo muito prolixa nos e-mails? Tem. E pior ainda, né? Com erros gramaticais realmente ofensivos da nossa linguagem. Quer dizer, um indivíduo tem que se preocupar um pouquinho não só com o inglês, com o japonês, tem que se preocupar com o português, até porque uma ordem bem dada, ela vai ser bem cumprida. Uma ordem mal dada ou mal explicada, obviamente vai fazer com que as pessoas incorram em erros. Está cheio de empresa que mandou mercadoria para Pouso Alegre quando ela deveria ir a Porto Alegre. É um erro pequeno. Mas é um erro grande, a distância são 2.000 quilômetros. É muito grande. São 2.000 quilômetros de diferença. Então, esse cuidado precisa ter. Então, cada indivíduo, né, que vai fazer reunião, marca o início, diga qual é o tema, quem são as pessoas que devem falar e, principalmente, não esqueçam, marque o final. A reunião começa às 9, vai terminar às 10h15. E termina às 10h15. Agora, Bennett, pode-se dizer que existem exceções em algumas profissões? São exceções ou não? Tem. Algumas profissões você tem que ser muito preciso. Por exemplo, não pode chegar um médico, de repente, e dizer assim para o outro, olha, você está com câncer, tem 6 meses de vida. Não é assim que se fala. Obviamente que você tem que ter todo um cuidado, você tem que ter todo realmente um carinho que, nesse caso, é importante. Um advogado também não pode ser tão direto, tão objetivo. E já um engenheiro, às vezes, não precisa nem falar nada, é só mostrar uma planta, que está tudo ali dentro da planta. Então, cada profissão tem mais ou menos necessidades. Mas quando você olha a organização como um todo, que você tem muitas pessoas que recebem ordens, que dão ordens, que tem que trabalhar em comunhão, quer dizer, com os objetivos que são comuns a todos, esse cuidado precisa ter, e muito. Agora, você ser claro, objetivo no que diz e ser entendido exige exercício, não é? Sim, muito. Você precisa praticar. E eu acho que, como eu falei, uma das principais preocupações é, quando você passa isso para alguém, saber se essa pessoa realmente entendeu. Fazer um feedback. Né? O que você entendeu? Para onde que você vai mandar mesmo isso? Ou de que forma? Porque não custa nada. Porque muitas vezes eu digo isso e a pessoa entende aquilo. E, obviamente, isso leva e conduz a erros, a reprocessamentos e todo o resto. Bennett, esse é o assunto da Gazeta. É o assunto da Gazeta. Ok, muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Um bom final de semana chuvoso para todos nós, né? Mas vamos lá. Obrigada, bom dia. Bom dia.